Olá! Nosso estudo hoje é do capítulo 7 do livro de Marcos. Primeiro, vamos orar? Pai, nos colocamos diante da Tua presença, do Teu altar. Pedimos que o Espírito Santo ministre, através do capítulo 7 de Marcos, aos nossos corações, ao nosso entendimento, aquilo que o Senhor quiser nos ensinar. Desde já, Pai, nós queremos render graças e louvor ao Senhor, por reconhecermos a sua poderosa obra, que nos deixou a Tua palavra, para que pudéssemos conhecer a Tua vontade. Nós te agradecemos, Pai, porque tudo que o Senhor faz é maravilhoso, e até nisto o Senhor tem cuidado de nós. Nós te louvamos e exaltamos, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Então, Marcos, capítulo 7. Certo dia, alguns fariseus e mestres da lei chegaram de Jerusalém para ver Jesus. Observavam que alguns de seus discípulos comiam sua refeição com as mãos impuras, ou seja, sem lavá-las. Pois todos os judeus, sobretudo os fariseus, não comem sem antes lavar cuidadosamente as mãos, como exige a tradição dos líderes religiosos. Quando chegam do mercado, não comem coisa alguma, sem antes mergulhar as mãos em água. Essa é apenas uma das muitas tradições às quais se apegam, como a lavagem de copos, jarras e panelas. Isso está entre colchetes, depois eu vou explicar o que significa. Então, os fariseus e mestres da lei lhe perguntaram: por que seus discípulos não seguem a tradição dos líderes religiosos? Eles comem sem antes realizar a cerimônia de lavar as mãos. Jesus respondeu: hipócritas! Isaías tinha razão quando profetizou a seu respeito, pois escreveu: este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Sua adoração é uma farsa, pois ensinam doutrinas humanas como se fossem mandamentos de Deus. Vocês desprezam a lei de Deus e a substituem por sua própria tradição. Disse ainda: vocês se esquivam com a habilidade da lei de Deus, para se apegar à sua própria tradição. Por exemplo, Moisés deu esta lei: honre seu pai e sua mãe, e quem insultar seu pai ou sua mãe será executado. Vocês, porém, ensinam que alguém pode dizer a seus pais: não posso ajudá-los, jurei entregar como oferta a Deus aquilo que eu teria dado a vocês. Com isso, desobrigam as pessoas de cuidarem dos pais, anulando a palavra de Deus, a fim de transmitir sua própria tradição. E esse é apenas um exemplo entre muitos outros. Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: ouçam todos vocês e procurem entender. Não é o que entra no corpo que os contamina. Vocês se contaminam com o que sai do coração. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça com atenção. Então Jesus entrou numa casa para se afastar da multidão, e seus discípulos lhe perguntaram o que ele queria dizer com a parábola que havia acabado de contar. Vocês também ainda não entendem? Perguntou. Não percebem que a comida que entra no corpo não pode contaminá-los? O alimento não vai para o coração, mas apenas passa pelo estômago e vai parar no esgoto. Ao dizer isso, declarou que todo tipo de comida é aceitável. Em seguida, acrescentou: aquilo que vem de dentro é o que os contamina, pois de dentro do coração da pessoa vêm maus pensamentos, imoralidade sexual, roubo, homicídio, adultério, cobiça, perversidade, engano, paixões carnais, inveja, calúnias, orgulho e insensatez. Todas essas coisas desprezíveis vêm de dentro, são elas que os contaminam. Então Jesus deixou a Galileia e se dirigiu para o norte, para a região de Tiro. Não queria que ninguém soubesse onde ele estava hospedado, mas não foi possível manter segredo. De imediato, uma mulher que tinha ouvido falar dele veio e caiu aos seus pés. A filha dela estava possuída por um espírito impuro, e ela implorou que ele expulsasse o demônio que estava na menina. Sendo ela grega, nascida na região da Fenícia, na Síria, Jesus lhes disse: primeiro deve-se alimentar os filhos,
Não é certo tirar comida das crianças e jogá-las aos cachorros. Senhor, é verdade, disse a mulher. No entanto, até os cachorros debaixo da mesa comem as migalhas dos pratos dos filhos. Boa resposta, disse Jesus. Vá para casa, pois o demônio já deixou sua filha. E quando ela chegou à sua casa, sua filha estava deitada na cama, e o demônio a havia deixado. Jesus saiu de Tiro e subiu para Sidom, antes de voltar ao mar da Galileia e à região das 10 cidades. Algumas pessoas lhe trouxeram um homem surdo e com dificuldade de fala, e lhe pediram que pusesse as mãos sobre ele e o curasse. Jesus afastou da multidão para ficar a sós com ele, pôs os dedos nos ouvidos do homem e em seguida cuspiu nos dedos e tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse, Efatá, que significa abra-se. No mesmo instante, o homem passou a ouvir perfeitamente. Sua língua ficou livre e ele começou a falar com clareza. Jesus ordenou à multidão que não contasse a ninguém, mas quanto mais ele os proibia, mais divulgavam o que havia acontecido. Estavam muito admirados e diziam repetidamente, tudo o que ele faz é maravilhoso. Ele até faz o surdo ouvir e o mudo falar. Esse capítulo, pessoal, ele repete muito, algumas coisas que nós já vimos em Mateus. Então eu vou enfatizar para vocês a essência do ensinamento dele, que é a questão do falso obedecer a Deus. Como assim, Tati, o falso obedecer a Deus? Nos versículos 3, 4, 7, 8, 15, 18, 19, 23, Jesus ensina basicamente a mesma coisa. O que ele ensina? Ele está repreendendo, ou seja, condenando os fariseus, os mestres da lei, que vieram reivindicando de Jesus que os discípulos dele não lavavam as mãos antes de comer. Aqui eu quero deixar claro para vocês que isso não era um ato de falta de higiene, tá? Então, não é porque os discípulos não lavavam para comer no sentido de higienizar as mãos antes de comer o alimento. Mas esse higienizar de mãos, ele era uma tradição que os fariseus, os mestres da lei, tinham estabelecido como algo que fosse a vontade de Deus. E aí é o problema. Aqui, quando eu enfatizei para vocês que a passagem do versículo 3 e 4 estava entre colchetes, entre parênteses, é porque algumas quando vem na Bíblia essas passagens entre colchetes, entre parênteses, é porque alguns dos manuscritos originais, da escritura da Bíblia, não vêm mostrando essas partes, e outros vêm. Então, eles deixam entre colchetes para deixar claro isso. Então, você lê, você entende, mas você pondera aquilo no contexto da Bíblia, tá? Mas essa parte, ela tá mais para explicar a tradição dos religiosos. Então, nós podemos sim considerar, tá? E aí, Jesus vem nesse capítulo condenando essa falsa adoração, essa falsa obediência a Deus, que é baseada em doutrinas criadas por seres humanos, como se aquilo fosse a vontade de Deus. E esse é o problema. Como eu já disse em outros vídeos, não tem problema as igrejas, as instituições, terem algumas doutrinas para uma boa conduta naquele meio. Mas isso, em hipótese alguma, pode ser mostrado como vontade de Deus. Por quê? Porque a vontade de Deus está estabelecida na Bíblia, tá? Então, se não estiver escrito na Bíblia aquilo que tem sido ensinado para você, você pode ponderar se você quer ou não fazer. Então, por exemplo, eu vou pegar um exemplo que eu acredito que nem exista, tá? Vamos supor que em uma igreja foi deliberado que todas as mulheres que, o melhor é as mulheres cortarem o cabelo bem curtinho porque tá tendo muito piolho na igreja. Vamos supor.
E aí, para facilitar a higiene e não disseminar mais piolho na igreja. É um exemplo, tá, gente? Isso não acontece. E isso foi estabelecido com o objetivo de quê? Controlar, né, a situação. Você, como eu, tem um cabelo mais longo. Eu tenho cabelo longo porque eu gosto do meu cabelo longo, tá? Então, ele fica mais assentado longo do que curto. Curto ele dá uma inchadinha. Então, essa é a razão de eu ter o cabelo longo. Mas aí, vamos supor que nesse contexto foi ensinado para as pessoas que cortassem, as mulheres cortassem o cabelo, os homens raspassem a cabeça para evitar de disseminar o piolho. Então, isso foi concordado naquele meio. Isso é uma doutrina, certo? Não está na Bíblia. E aí, eu tenho cabelo longo. Eu não quero cortar meu cabelo. O que eu faço? Ou eu converso com a liderança que eu vou chegar com meu cabelo preso, né, para não favorecer espalhar o piolho, ou eu saio daquele lugar. Entendeu? Então, estou deixando claro isso para que vocês tenham os olhos abertos. Muitas coisas têm sido ensinadas como doutrinas que não estão na Bíblia. E aí, o perigo é isso estar sendo ensinado como vontade de Deus, que é o que Jesus condena nesse capítulo. Releia esse capítulo que vocês vão ver, Jesus está condenando isso. E aí é colocado fardos em cima das pessoas que elas têm que fazer aquilo porque é a vontade de Deus. Mas é a vontade de Deus, tirou de onde? Onde está na Bíblia? E aí eu vejo situações, às vezes, tão complexas quanto, usando versículos da Bíblia isolados para falar que aquilo é a vontade de Deus. Por isso que você tem que conhecer toda a palavra, entende? Então eu já fui em lugares, por exemplo, que falaram que não pode pintar a unha. Aqui no momento eu não estou pintada, mas vocês vão ver em outros vídeos que minha unha está pintada. Que não pode pintar a unha porque o esmalte é consagrado no inferno. Gente, a maioria das coisas que você compra, em algum momento, elas foram consagradas no inferno. Você tem que orar e consagrar isso a Deus antes de usar, entendeu? Aí outras pessoas falam assim, mas é porque se você fizer tal coisa, isso está desobedecendo a Deus, porque isso seria uma vaidade. Deus não condena você se arrumar. Em nenhum momento. A rainha Esté, você acha que ela conquistou o rei como? Ela estava arrumada. Era dado o que para as pessoas ao longo da Bíblia? Quando Jacó foi conhecer Rebeca, ele levou o quê? Ouro, braceletes de ouro. Ele levou bracelete para quê? Para ela usar ouro. Entendeu? Então, estou explicando isso, pessoal, porque muitas vezes são ensinados umas coisas que até parece que está na palavra, mas aí a coisa toma outra proporção como se fosse vontade de Deus. Deus condena a vaidade exagerada. O que é a vaidade exagerada? A vida da pessoa ser por causa daquilo. Então ela vive em função de comprar roupa, arrumar cabelo, viver no salão, comprar o tênis da hora, comprar o celular da última geração, entendeu? Mas não tem problema você, pela Bíblia, não há respaldo que condene você se arrumar. Tati, mas fala para eu vestir com modéstia. O que é vestir com modéstia? Vestir de uma forma decente. Vestir de uma forma que você não vai escandalizar. Entendeu? Não é você não se arrumar. E eu vejo muito isso sendo colocado como peso em cima das mulheres. E os homens? Os homens vão de terno, o terno tá novo, tá alinhado, o sapato tá bonito, tá escovado. Isso não é vaidade? Vai com tênis furado, vai com sapato sujo. Por que não vai? Entendeu? Não sou feminista, não apoio o feminismo. Se você estudar sobre a história do feminismo, você vai ver várias bases completamente antibíblicas, tá? Então não é isso. Mas eu estou orientando você o que Jesus está falando. Nós devemos seguir o que está na palavra. Aquilo que não está na palavra não é a vontade expressa de Deus. Não significa que você não possa fazer. Por exemplo, eu dei o exemplo da igreja de cortar o cabelo curto, os homens raspar a cabeça por causa do piolho. É um exemplo. Vamos supor que eu quero continuar frequentando aquele lugar. E eu entendi a necessidade disso. Então eu vou lá e corto o meu cabelo. Beleza. Agora, eu cortar o meu cabelo porque eu entendi que isso é a vontade de Deus, aí é que é o problema. Entendeu?
Então, pessoal, o que eu estou ensinando para vocês é leiam a Bíblia, tá? Leiam a Bíblia. Eu não estou ensinando ninguém a se rebelar, tá? E aí, por isso que eu disse, se você frequenta um lugar, eu não defendo placas de igreja, em nenhum momento eu estou defendendo placa de igreja, mas se você frequenta um lugar em que é cobrado, né, que se tenha alguns costumes naquele lugar, ou você segue o costume, ou você sai do lugar, entendeu? Na minha casa, eu coloco o pé no sofá, mas eu não vou aceitar que uma visita chegue e vai colocar o pé no meu sofá sem pedir a minha permissão, entendeu? E aí, por que eu estou dando esse exemplo? Eu estou dando esse exemplo para deixar claro para vocês que todo lugar tem regras e tá ok ter regras, mas essas regras serem ensinadas como a vontade de Deus sem estar na Bíblia é que é o problema. E aí, ou você se adequa àquelas regras, ou você procura outro lugar, entendeu? E aí eu tô deixando claro isso, gente. Releiam esse capítulo, meditem nesse capítulo. Meditar não é ficar sentado naquela posição que é ensinado lá na yoga, não. Meditar é você refletir. Reflita, peça ao Espírito Santo para abrir o seu entendimento. Porque muitas coisas não são a vontade de Deus e estão sendo ensinadas como se fosse. E é isso que Jesus está condenando nesse capítulo basicamente todo. Muitas pessoas estão se sentindo contaminadas, acham que se afastam de Deus, que perdem a salvação, que perdem a comunhão com Deus, que estão em pecado se não fizerem determinadas coisas que são doutrinas. Entende? Mas isso não está na Bíblia. Eu já vi pessoas ficarem apavoradas de medo porque fizeram chapinha no cabelo, achando que ia para o inferno. Entendeu? Então tomem muito cuidado, pessoal. Eu quero orientar vocês. Orem. Peçam o Espírito Santo para abrir os olhos de vocês, para vocês entenderem o que é saudável de seguir ou não. O que de doutrina? Entende? Não sou contra as doutrinas, reforço isso. Doutrinas sadias, tá? Porque tem umas que misericórdia. Mas eu oriento vocês, cuidado, porque tem muitas doutrinas que elas mais afastam as pessoas de Deus do que aproximam, entendeu? Então tomem cuidado, mas nunca larguem o Senhor, porque um lugar tem doutrinas que você não concorda. Procure outro lugar, sempre vai ter algum lugar, sabe? Tem muitos lugares para você frequentar. Só não deixe de seguir ao Senhor, tá bom? Então por hoje é isso, pessoal. Um abraço para vocês e até o próximo capítulo.